Ser discípulo de Jesus não tinha hora para descansar, tá, irmão? Jesus acordava de madrugada, fazia vigília, expulsava demônio o dia inteiro, mandava os discípulos alimentar o povo, vai dirigir barco, traz o barco, vai para o barco, o corpo comer, irmão. É direto, não vem dizer que Jesus ficava na sombra, não. Jesus falava assim: o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Quando eu estiver aqui, eu não vou dar descanso a esse corpo. Jesus ensinava, instruía, e os discípulos estavam com ele. Era tempo integral, tempo integral. Quando Jesus morreu e ressuscitou, esses 12 tinham uma base, irmão, que nenhum de nós temos. A base deles era sólida, muito sólida, porque eles aprenderam com o mestre. Eles aprenderam no ver, no ouvir, no exemplo. Irmão, uma coisa é você aprender comigo, outra coisa é você aprender com Jesus. Não tem comparação, tem, irmão? Não tem comparação. O melhor crente que você admira ou honre não se compara ao mestre. Jesus ensinava até dormindo, ou não? Sim. Deu uma tempestade lá e Jesus estava dormindo, ensinando. Quando acordaram ele, falou assim: vocês me acordaram por quê? Eu estou dormindo aqui de propósito. Por que vocês me acordaram? Por que vocês mesmo não disseram: vento te acalma? Eu estou dormindo aqui de propósito, gente. Até dormindo Jesus ensinava. Jesus é tremendo, irmão. Enfim, Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, que agora, irmãos, veio vivificar e potencializar. Diga comigo: o Espírito Santo potencializa em milhões de vezes tudo que eu aprendi. Irmãos, isso é fato. Ele potencializa em milhões de vezes. Ele é a dunamis, o poder. Disse Jesus em Atos capítulo 1: mas recebereis o poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Vocês alcançarão os confins da terra quando vier sobre vós o Espírito Santo. Quando o poder vir sobre vós. Cristo só iniciou o seu ministério depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Antes do Espírito Santo vir sobre ele, Jesus não começou o seu ministério. Ele foi até João Batista. João Batista o batizou, e disse Mateus que João Batista viu uma pomba descer sobre ele, e uma voz dizer: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A partir dali, Jesus tudo o que fazia por meio do Espírito Santo. E Jesus disse aos seus discípulos: não saia de Jerusalém sem antes receber o poder, sem antes ser cheio daquilo que estava sobre mim. Para quê? Para que este poder vos capacite, vos potencialize a alcançar a todas as nações. Aleluia. Propósito, plano. E dentro desse plano, dentro desse propósito, irmãos, abre lá, irmãos, comigo, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 4. Ache aí para a gente ler junto aqui, por favor. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós estamos dizendo aqui que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E Deus está dizendo que há dons diversos, muitos dons. Versículo 5: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diga comigo: dons do Espírito, e dons ministeriais. É duas classes de dons que tem uma diferença gigantesca.
Uma coisa eu ser usado nos dons do Espírito, e outra coisa eu ser chamado para uma vocação ministerial, eu ser um dom ministerial. Deus me chamou para ocupar uma função ministerial, isso é dom. A diferença é grande, irmão, é grande, é gigantesca. Ainda que alguém diga que não é. Versículo 6: há diversidade de operações, e o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Qual que é o objetivo de Paulo em falar sobre isso? Em dar a glória a Deus e ao seu Espírito. Por quê? Porque ainda que haja muitos dons, muitas operações, esses dons são de quem? De Deus, do Espírito. E foi Deus quem deu, foi Deus quem estabeleceu. Para quê? Para um propósito. Para quê? Para desfrutar. Deus quer desfrutar. Então Deus não dá dons sem propósito. E se Deus deu dons, é porque Deus tem propósito. E uma vez que Deus deu dons, Deus quer o fruto do seu investimento. Amém? Aí Deus continua, versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga comigo: o Espírito Santo me conhece e sabe o meu potencial. Queridos, você conhece os seus filhos? Malemar, sim, não é? Ainda que você não saiba o que ele pensa, o que ele, o profundo da sua alma, mas você está cuidando do menino, irmão. Você sabe. E Deus, irmão, que conhece todas as coisas, mentes e corações. Deus prediz o futuro antes do começo. Ele sabe tudo. Então Deus sabe para que eu vou ser útil. Deus sabe em que eu serei útil. Não pense você que Deus não sabe. Deus sabe. Aleluia. Então Deus olha para você e diz: eu vou dar para você esse dom aqui. Aleluia. Porque Ele sabe que você vai ser útil. Ele conhece o seu potencial, a sua capacidade. E Ele não vai dar para você o que não seja útil. Na parábola dos 10 talentos, você vê a percepção de Deus. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que deu 5, o que ele fez? Desejou mais 5. O que deu 2, mais 2. O que deu 1, fez um buraco bem fundo e guardou. Quando o meu Senhor voltar, eu vou devolver para ele. Já pensou, irmão? Vontade de dar uma voadora, né? Ah, Jesus. Já pensou, irmão? Aí você vê a visão de Deus. Por que ele não deu 5 talentos para aquele que recebeu 1? Porque ele não era besta, irmão. Falei assim: puxa vida, esse camarada aí, ele vai me dar um prejuízo grande, então vou dar só 1. Aleluia. Deus sabe a sua capacidade, irmãos. Versículo 7 do capítulo 12: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não adianta você querer alguma coisa que você não será útil. Deus não te dará. Se Deus te deu, é porque você pode e deve ser útil. Se Deus não te deu, fique em paz. Para de brigar com Deus, para de reclamar e faz o que está na tua mão e dá glória. Aleluia. Eu gosto muito do texto de Gideão, quando o anjo apareceu para Gideão e disse assim: Gideão, vai nesta tua força. Ah, irmão, isso é muito forte, irmão. Ele não falou assim: vai na força de Abraão. Falou? Vai na força de Isaac. Falou? Vai na força de Jacó. Vai na força de Moisés. Vai qual força? Vai é na tua. 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 Deus conta
um amigo, mas faz tempo que eu não o vejo. E eu acho que ele até mudou de Frango da Rocha, porque eu não vejo ele. E ele desviou 10 vezes. Espero que ele tenha voltado. Mas sabe por que ele desviava? Porque ele queria ser o Davi Miranda. E nós ia para o monte orar e falar assim: Deus, eu preciso ser igual o Davi Miranda. Irmão, ele queria ser o Davi Miranda. Eu falo para ele: irmão, não dá, crente, seja você mesmo. Irmão, o Davi Miranda, ele não precisa nem trabalhar, porque a igreja sustenta ele. Se você esperar que a gente vai te sustentar, você vai tomar um prejuízo, irmão. Nós vamos dar uma ajudinha de vez em quando lá, depois nós vamos falar assim: vai trabalhar, vagabundo. Querido, a quem Deus chama, Deus também capacita. Se Deus te chamou para ser um missionário internacional, mundial, Deus também vai te dar todas as condições para que você não precise trabalhar, para que você viva orando, para que você acorde orando, para que você, irmão, Deus vai te dar todas as condições. Mas se Deus não te der, não faça por você mesmo. Conheci outros irmãos também, com certeza o nosso irmão Silvio conhece, é o irmão Davi, aquele moreno lá de morar. Ele contou uma vez, lá na irmã Antônia, que era uma consagração lá, que eles foram para fazer obra missionária no Rio de Janeiro. Foram por eles mesmos. Passaram uma prova lá, irmão. Não vamos, que Deus vai ajudar, e Deus chamou nós. Irmão, fica na posição, deixa que na hora certa vai dar certo. Aí Deus continua, versículo 8: porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo Espírito a palavra da ciência. A palavra da sabedoria, irmão, é você ler a Bíblia e conseguir unir uma coisa a outra. Você consegue ligar Gênesis, Apocalipse com Joel. Deus te dá sabedoria para você fazer ligações. Isso é a palavra da sabedoria. Ou quando alguém precisa de um conselho bíblico, você consegue aconselhá-lo biblicamente. Sabedoria bíblica. Palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Lembra de Jesus lá no poço de Samaria? Lá em Samaria, lá no poço de Jacó. A mulher chegou, falou assim: me dá água. A mulher: não vou te dar água não, que você é judeu. Você não deveria nem estar falando comigo. Aí Jesus começou a conversar com ela. Daqui a pouco Jesus falou assim: chama teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: você está falando a verdade, hein? Porque você já teve 5, e esse que você tem não é teu. O que é isso? Conhecimento, revelação. Jesus revelou a vida dela. Quando alguém está pregando ou está falando de Jesus, de repente ele começa a revelar a sua vida. Como é que ele sabia? Palavra do conhecimento, palavra da ciência. O outro pelo mesmo Espírito a fé, o outro pelo mesmo Espírito dons de curar, o outro operação de maravilha, outro profecia, outro dom de discernir os espíritos, outro variedade de língua, outra interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Então a glória é de Deus. É o Espírito que opera todas essas coisas. Não tem vários Espíritos, é um Espírito só. É um Espírito só. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele opera todas essas coisas. Agora, quando se trata de dons ministeriais, abra comigo lá, irmãos, capítulo 4 de Efésios. Eu vou esperar você achar, para a gente acompanhar aqui, irmãos. Versículo 11 diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11: e Ele mesmo, Jesus, seu Espírito, Deus o Pai, deu uns para apóstolo. Diga comigo, uns é todos? Não. E outros para profeta. Outros é todos? Não, profetas. Outros para evangelista. Também não é todos, é outros. E outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então perceba que o alvo de Deus é que todos cheguemos à unidade da fé, uma fé única. Não é esse negócio que a gente tem hoje, um tem mais, outro tem menos, um crê mais, outro crê menos. Não, Deus quer que todos tenham uma mesma proporção, uma unidade. Ao conhecimento do Filho de Deus, Deus quer que todos nós conheçamos a Jesus como Ele é, e para isso Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Deus quer que todos nós sejamos varão perfeito, que chegamos à medida da estatura completa de Cristo. Olha o plano de Deus para nós, irmão, que você seja um Cristo na terra. Imagina só, irmão, a igreja de Antioquia viveu isso, porque a igreja de Antioquia foram os primeiros a serem chamados cristãos, pequenos cristos. A igreja de Antioquia era tão parecida com Jesus, que o povo dizia: é tudo Jesusinho, parecido, igual. E o que tinha lá na igreja de Antioquia? Segura a sua Bíblia aí, irmãos, em Efésios 4, e vamos para Atos capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, versículo 1, havia uns profetas e doutores. Aí tem aqui o nome deles, profetas e doutores. Mas nós sabemos que tinha pelo menos um apóstolo lá. Quem é esse apóstolo? Paulo. Barnabé, irmão, ele é apóstolo de certo modo, porque tem os apóstolos nominais que Jesus nomeou, e tem os apóstolos gerais, que também tiveram um contato muito próximo com Cristo. Amém, irmãos? Então, nesta igreja que tinha apóstolos, profetas e doutores, essa igreja cresceu em fé, cresceu em amor, cresceu em estatura espiritual tão grande, que eles foram chamados de cristãos. Amados, isso é coisa grande. Quando a gente olha, voltando lá para Efésios capítulo 4, então Deus diz aqui que ao estabelecer uns apóstolos, ao estabelecer outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores, Deus quer que nós cresçamos em fé. Deus quer que nós cresçamos em conhecimento do Filho de Deus. Deus quer que nós nos tornemos tão grande ao ponto de termos a mesma estatura de Cristo. É para isso, irmão. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, se você é alguém que tem estrutura e base espiritual, quem é que vai te enganar, irmão? Não tem como alguém te enganar. Agora, só para os irmãos terem ideia, eu recebi dons do Espírito: palavra da sabedoria, palavra da ciência, recebi profecia, recebi cura, discernimento espiritual, interpretação de línguas. Eu recebi dons do Espírito. À medida que eu vou usando, em alguns anos, eu vou estar cada vez melhor neste dom, porque os dons de Deus funcionam assim: quanto mais eu uso, melhor fica. A ferramenta humana é assim: quanto mais eu uso, pior fica, não é assim? Pega um facão ou um machado,
e não afia ele não, ele vai ficando cego. Aí você vai afiando, ele vai diminuindo. É enxada também, né? Você pega a enxada desse tamanhozão, né? Daqui a pouco, no final da vida dela, que ela vai acabando. E o dom de Deus é diferente. Quanto mais eu uso, mais ele cresce, maior ele fica, mais perfeito ele é. Agora, para que eu seja perfeito nos dons, isso demanda alguns anos. Um exemplo: Deus te chamou, Deus te deu o dom da palavra. Aí você começa a pregar hoje. Não é porque que Deus te deu o dom da palavra, irmão, que você já vai chegar aqui e vai pregar bonito não, viu? Pode tirar o cavalo da chuva. Deus pode até te dar o dom da palavra, mas você vai falar asneira aqui em cima, irmão, até você ficar bom. Quanto mais você usar, melhor você fica. É igual o dom de visão. Deus começa a te mostrar as coisas e você não entende nada. Com o passar do tempo, você começa a entender. Dom de revelação também. Deus fala com você e você pensa que é da tua mente. Você pensa que é coisa da sua... Meu Deus, eu estou ficando louco. Estou ficando louco. Mas com o passar do tempo você fala: não, é Deus que está falando comigo. Porque você começa a entender. Isso são dons. E quanto mais você usa, mais fé você tem, mais você cresce. E os dons ministeriais? Irmão, se os dons do Espírito dentro de... Vou dar um exemplo aqui, mas não vai por mim, é só para você ter uma ideia. Tem uns que daqui 3 anos o camarada está pregando que está voando. Outros dentro de 1 ano, outros 5 anos. Quer dizer, é um tempo relativamente curto, ou não é? Ainda que pareça longo, é curto ou não é curto? É curto, irmão. Agora, para Deus formar um pastor, irmão, leva 20, 30 anos. Para Deus formar um pastor, leva 20, 30 anos. E eu quero dizer para os irmãos que eu não estou formado ainda. Deus está me forjando. Eu passo cada aperto. E ainda com chamado, né? Com chamado, obrigado. E você só sobrevive porque Deus te chamou, obrigado. Porque se você quer ser por vaidade, você vai amarrar uma corda no pescoço e vai dizer assim: eu vou dar cabo da minha vida. Ou você vai desviar, vai dizer assim: nunca mais eu volto. Porque você quis ser uma coisa muito pesada, irmão. Irmãos, para você ser pastor, ser mestre, um mestre, irmão, conversa com o mestre e fala pro mestre, tá, irmão? Você está pronto? Ele vai falar assim: ixi, para mim está pronto, vai demorar ainda mais uns 20 anos. E ele já está estudando 40. Dá para eu entender isso, irmão? O apóstolo, olha só para você não entender. Jesus falou para Pedro no livro de Lucas: Pedro, isso já quando Jesus estava para ser entregue na mão dos homens: você vai me trair, mas depois que você se converter, confirma a fé de seus irmãos. Então Pedro passou 3 anos em média com Cristo, 3 anos e meio em média, em tempo integral. E Jesus disse para ele assim: você ainda precisa se converter. Isso no final do ministério, você não está pronto, você precisa se converter. Depois que você se converter, confirma a fé dos seus irmãos. Paulo, quando aceitou a Cristo, irmão, para ele começar o seu ministério apostólico, demorou pelo menos 10 anos, até que ele foi lá para a Etióquia da Psídia, foi desenvolver o seu ministério ali, até que o Espírito de Deus escolheu ele e Barnabé para uma obra missionária. Demorou muito tempo. E eu vou dizer algo para os irmãos: dentro desse ministério apostólico, eu acho que tem um que é o mais problemático de todos. O evangelista é o mais problemático de todos. Por que mais problemático de todos? Não que tenha problema, mas é porque os escolhidos por Deus, a maioria dá problema. Os irmãos estão entendendo? O dom não é para dar problema, mas aquele que Deus chama para ser um evangelista, grande parte deles dá problema. Por quê?
porque a igreja não entende eles. Quer ver um exemplo? Se eu fosse um evangelista, eu estou aqui um ano e meio, já estava na hora do pastor regional me tirar, porque eu já estava deixando os irmãos de cabelo em pé aqui já. É sério, irmão? Eu estava deixando os irmãos tudo doido. No começo vocês acham bom, mas depois, irmão, evangelista, eles são doidos, irmão. São doidos. Ele ganha 100 e perde 200. É sério? O evangelista vem aqui, a igreja está pequenininha, só tem 3 pessoas. Dentro de um ano tem 100. Se deixar ele mais 6 meses, nem ele fica. É sério, irmão. Evangelista dá trabalho. Eu conheci alguns. Vão dar trabalho, irmão. Eles ganham com a mão e jogam fora com 2. Homens que são evangelistas e que viram pastor e querem ser pastor. Deus chamou para ser evangelista e eles querem ser pastor. Eles querem. Irmãos, grande parte deles empresta dinheiro de membro, não paga. Compra fiado, não paga. Eles não estão nem aí, irmãos. É sério, irmão. Você sabe por que eles não estão nem aí? Porque Deus está usando eles para curar. Deus está usando eles para revelar. Deus está usando eles para ressuscitar morto. Azar o seu se eu não paguei. Deus está comigo. É assim que o evangelista pensa. Ele não tem aquela... Então é bom que o evangelista passe e vá embora logo. E eu estou falando a verdade, irmão. O dia que vocês conhecerem um evangelista, vocês vão falar: Deus me ajuda. Porque a igreja vai crescer assustadoramente. Depois de 1 ano e meio, a igreja cai em plena ascensão. E você pode observar que a maioria das esposas do evangelista não está com ele, não aguenta ele. Sério, irmão, eles são loucos. É verdade, irmãos. Mas Deus usa, irmão. É um negócio de doido, né? Não dá para entender. Como pode um camarada ser tão louco e Deus usar tanto? Vai saber. Vai saber. Já o pastor, irmãos, o seu maior ensino é com seu exemplo de vida. O pastor honesto, fiel, bom pagador, não fala mal, as pessoas não têm o que falar dele. Se falar, cai por terra porque é mentira, todo mundo sabe. Irmão, o pastor, ele prega com a sua vida. Ele pode não ganhar alma, igual o evangelista, mas os que ele tem, ele não perde. Só perde quem não quer, irmão. Porque tem gente que não quer mesmo. Mas não porque ele quis perder de forma alguma. Jesus não é o sumo pastor? As pessoas odiavam ele. Imagina o pastor que somos nós. Amados, mas para a gente encerrar aqui, todos esses que Deus chamou, quer seja para dar dons, quer seja para uma vocação ministerial, Deus vai cobrar. Deus vai querer o fruto. O escritor aos Hebreus diz: honrai os vossos pastores, porque eles vão de dar conta das vossas almas. Já pensou, irmão? Eu vou ter que dar conta de você? Que coisa doida! E o evangelista vai dar conta dele. Amém?